aluno, tudo bem contigo? Seja bem-vindo à nossa aula de Introdução à Sexologia. Acredito que você deve estar muito ansioso em entender um pouquinho sobre essa área, que provavelmente para você fazer sexologia é porque você quer se aprofundar mais nessa área, né? Então vamos comigo, eu sou o professor Alessandro, eu vou falar um pouquinho contigo sobre essa área, sobre um processo introdutório, né? O que seria a sexologia? A sexologia é uma área de conhecimento, tá? Que vai adentrar num campo de compreensão da sexualidade, das questões sexuais, da promoção dos direitos sexuais e produtivos. Isso é muito importante a gente entender. Nós vamos ver na nossa pós-graduação um pouquinho sobre isso, o que significa, né? Mas a sexologia, ela é uma área, hoje, a parte também assim da medicina, da psicologia, da psicanálise, de outras áreas, mas é uma área relacionada muito mais próxima à medicina, por entender dentro de uma profundidade o corpo humano, a sexualidade, a estrutura orgânica da sexualidade, do sexo em si, né? Então, o intuito dessa disciplina é falar um pouquinho sobre como é importante compreender até onde vai a sexologia, tá? O foco de uma pós-graduação em sexologia, de uma formação livre em sexologia, é compreender para adentrar, na verdade, num campo onde esse aluno atue como sexólogo. Hoje há diversos campos para esse sexólogo atender, seja numa escola, como um profissional que vai trabalhar com orientação sexual para adolescentes, para adultos, ou no ambiente organizacional, né, ou numa ONG, numa OS, ou diretamente num consultório. Muitos dos profissionais que atuam com sexologia, eles atuam diretamente dentro de espaços onde ele atua como um profissional de sexologia, um terapeuta, né? Então, geralmente é em consultório. Vai ter clínicas integrativas. No geral, esse profissional, ele é um profissional que, além da sexologia, geralmente ele tem outras formações. Ou ele é psicanalista também, ou ele é um psicólogo, ou ele é um profissional que tem uma formação em licenciatura, ou já é um profissional que atua com as terapias integrativas. A sexologia, ela não é uma terapia integrativa, tá? Dentro das PICs, que seriam aquelas terapias integrativas amparadas pelo SUS. A sexologia é uma área à parte, assim como a psicanálise, né? Então, o profissional, ele atua direto, é respaldado o trabalho desse sexólogo, geralmente ele é um terapeuta, né? Então, ele tem autonomia para atender em consultório, dentro dos padrões éticos e profissionais, porque quando a gente fala de sexologia, nós estamos falando de um campo onde você vai tratar somente questões sexuais e relacionadas à sexualidade, tá? Um sexólogo, ele não vai adentrar em desordem, eu estou com uma ansiedade, uma depressão, pode estar relacionado, né, essas questões. Aí, nesse caso, a gente trata as questões sexuais como base como se fosse um trauma inicial, né, para trazer outros sintomas e outras angústias, mas o foco da sexologia ou da terapia sexual é o tratamento diretamente de desordens relacionadas a questões sexuais, seja o que a gente conhece como distúrbios sexuais. Nós vamos ter na nossa formação aqui um módulo, né, uma disciplina específica sobre as desordens sexuais, o tipo de tratamento, orientações específicas. Então, veja você, é óbvio que quando a gente adentra nesse campo da sexologia, a gente vai ver muita coisa. Muita gente, no geral, que atua com a sexologia, como eu disse, tem uma outra base. Eu recomendo para você que está iniciando no nosso curso, na nossa formação voltada à sexologia, que se aprofunde mais em outras áreas. É claro, seu foco, se tornar um sexólogo, a sua base é entender. No nosso curso, você vai ter uma base de Reich. Reich, ele é referência quando a gente fala de corpo, sexologia. A gente precisa entender. Por isso, inclusive no nosso curso, é um diferencial, a gente tem a disciplina de anatomia e fisiologia humana.
para você entender mais um pouco sobre o corpo, como é que ele funciona. É, tudo tem uma relação, né? Quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de sexologia, nós estamos falando de questões que são a base de desenvolvimento do ser humano, né? Isso dentro de um campo ótico da psicanálise, mas é claro que a própria psicologia clínica, as outras áreas, vão trazer também a importância de entender a sexologia. Veja você que é, a, a, a dinâmica que a sociedade vê a sexologia, de fato, contribui para que a sociedade se torne cada vez mais opressora e cada vez mais reprimida. Né? Qualquer pessoa que tende a reprimir a sua sexualidade, e eu não estou falando aqui uma orientação sexual, tá? Vocês vão aprendendo isso no nosso curso, vai ter outra aula com outros professores para entender mais o que é sexo, o que é sexualidade, como isso se difere. Mas, quando eu falo sexualidade, eu não estou falando uma orientação sexual. O que é uma orientação sexual? Uma pessoa que é hétero, uma pessoa que é lésbica, uma pessoa, um sujeito que tem uma outra orientação, seja homoafetivo, um homossexual, num entendimento mais popular, seria um homoafetivo, né? Uma pessoa que um gay, né, uma bissexual. Esses termos vocês vão entender melhor aqui, né? O curso, nós vamos estudar termos mais técnicos. Eu trouxe aqui um pouquinho como a gente escuta no popular. Mas um sexólogo, ele é um profissional que tem que ter a base técnica. Então, quando a gente falar de homoafetivo, né, ou relações homoafetivas, nós estamos falando relações onde tem duas pessoas do mesmo sexo, seja homem, seja mulher. Quando eu falo hétero, eu estou falando de uma orientação onde esse indivíduo ele tem uma orientação, uma inclinação sexual para o sexo oposto. Então, é um homem que tem desejo sexual por mulher, ou uma mulher que tem desejo sexual por homens. Como a gente pode falar de um indivíduo binário, trans. Então, isso a gente vai aprender na sexologia. Bom, se você não se identifica com essa abordagem, vai ser muito difícil você compreender sobre sexologia e qual é a função da sexologia. Muita gente quer ser sexólogo, mas quando adentra na disciplina de entender o que é um prazer sexual, o que é uma ejaculação, por exemplo, o que é um orgasmo, a pessoa fica, nossa, mas vai estudar isso na pós? Isso que estuda sexologia. Né? A sexologia vai justamente entender por que o indivíduo ele não sente prazer numa relação sexual. Você vai ver isso na sexologia também. Por que o indivíduo se reprime e não se coloca na posição de se relacionar com uma pessoa independente da orientação sexual, ou uma pessoa que tem uma compulsão sexual propriamente dita, alguém. Então vai ter várias coisas. Nós vamos avançar num campo que vai mexer muito com a estrutura, né, com a nossa estrutura de crenças que muitas das vezes são limitantes, né? E aí, quando eu falo crenças limitantes, eu estou falando de diversas crenças que a gente que culturalmente e socialmente foram impostas para a gente e a gente recebeu ela como referência. Eu espero que você se aprofunde, faça a leitura dos materiais. Eu vou estar muito presente no curso, mas outros professores também vão estar presentes. Tem material do professor Alexandre, do professor Antônio, outros professor Vinícius, a professora Cristiane, que vão estar contribuindo com a nossa formação em sexologia. E eu espero muito mesmo que você se aprofunde, que você faça a leitura e que você, por meio dessa formação, desse curso, né, nosso aqui, você possa adentrar no campo e ajudar outras pessoas por meio da sexologia, de compreensão da sexualidade. Então é isso, obrigado, a gente se vê nas próximas videoaulas e ficamos à disposição para compreender mais um pouquinho sobre isso. Tem dúvida? Manda para a gente, vai se aprofundando e a gente vai estar presente aqui para te ajudar no que for preciso, tá? E não se assuste se tiver muito termo, com o tempo você vai se ambientalizando com esses termos, vai se aprofundando e a gente está aqui para isso, tá? Conte com a gente e bom curso para você de sexualidade.